A arte, para mim, a vida, ela é algo relacionada muito com o interior de cada um, ela é algo espiritual. Não tem, eu digo isso aí, não tem uma pessoa que se concentre em fazer um desenho, mas pode ser um bordado também, que tenha pensamentos ruins. Sou Fernando Júnior, assino assim artisticamente, mas meu nome é Fernando Antônio da Silva Júnior, neto de português. Português com americano. Eu até no início eu assinava Fernando Silva, costumava assinar os trabalhos como Fernando Silva, mas isso no início assim, na adolescência. E depois eu adotei mesmo o Fernando Júnior. Alguns até diziam que Júnior é algo pequenino, né? Algo filho, algo com muita personalidade, mas eu adotei assim mesmo, não liguei muito para isso não. Somos 5 irmãos, né? A mulher é a mais velha, depois vem eu, sou o segundo dos 5. Meu pai era comerciante, dono de uma loja de disco, de vinil, praticamente a primeira loja em Manaus do disco vinil. Na época era o disco de cera, né? Nos anos 50 ainda, o disco era de cera. Aí já nos anos 60 chegou o vinil. E a loja pioneira era um destaque na Avenida Eduardo Ribeiro, em que era um point, vamos dizer assim. Um point antes da Zona Franca, onde os alunos do Instituto de Educação do Benjamin Constant desciam para a loja para ouvir as novidades. Porque na época, é bom frisar isso, na época não existia internet, não existia televisão, era só a divulgação em rádio. Então, na loja, era um ponto vamos dizer assim, de até divulgar os sucessos. Os artistas, quando vinham em Manaus fazer show, Valdir Soriano, Carlos Alberto, a velha guarda da música. Eles traziam o disco monstruário, traziam em mãos para os lojistas divulgarem. E assim também nas rádios. Eles divulgavam nas rádios e nas lojas. Então eu conheci muitos artistas, cantores na época, nos anos 70, nos anos 60, por causa dessa divulgação que o próprio artista fazia em loco, né? Vinha com o disco debaixo do braço para dar aquele disco invendável. Então eu conheci Benito de Paula, conheci o falecido Vando, e outros cantores assim que vinham pessoalmente na loja divulgar. Valdir Soriano tem muita história, meu tio que conta. Valdir Soriano já chegava bêbado no uísque. E ele não era tipo, ele não se vestia de óculos escuros, chapéu só no show não. Ele andava assim na rua mesmo em Manaus. Óculos escuros, aquele chapéu, e chegava lá, muitas vezes já cheio do uísque, para divulgar o seu trabalho. Então era assim, então eu cresci ouvindo música, trabalhando com a música, isso me motivava muito no desenho e na pintura, que eu em casa, através das fitas cassete, ficava ouvindo música para desenhar e pintar. Eclético, do forró ao Rick Wakeman, aos Beatles, a Jovem Guarda e também a MPB. Então eu comecei a desenhar porque era a família toda assim, a gente não saía muito, tínhamos um quintal grande, não era muito de estar na rua, então o desenho era uma maneira de trabalhar e ocupar aquele espaço do dia. Eu desenhava muito, então tinha os cadernos de desenho que eu colecionava, número 1, número 2, como se fosse volumes dos álbuns, dos discos na época, né? Algumas imagens ilustrativas dos grupos de rock, tipo o Yes, na época, o Rick Wakeman mesmo, que tinham boas ilustrações na capa, motivava a desenhar também essas ilustrações. E chegava um momento assim que não tinha mais o que fazer, não tinha ideias, assim, eu perguntava dos adultos, né, da minha mãe, o que eu faço agora? Ah, desenha isso assim, assim, e aí desenhava aquele determinado assunto. O importante era estar desenhando, era fazer algo. E na época, na Zona Franca, surgiu a novidade, aquele pincel hidrocor. Era novidade o hidrocor, pincel atômico. Que geralmente até então era só os desenhos a lápis de cor e lápis de cera, né?
Mas o hidrocor já foi uma novidade, vindo importado da Zona Franca. A gente trabalhava com hidrocor e a partir do hidrocor eu comecei a descobrir técnicas que mais tarde eu vim entender melhor as técnicas que para mim eu estava descobrindo, mas depois elas já existiam. Era hidrocor com água. Hidrocor, pintava com hidrocor, depois colocava água sanitária em cima, dava um efeito, porque a água sanitária queimava, deixava aquilo branco. Então essas técnicas eu fui descobrindo assim ao acaso e pesquisando mesmo sozinho, em busca de algo. Depois lá na frente eu vou ver que aquilo já existia, né? Hoje já existe no mercado hidrocor aquarelado, lápis aquarelado, isso já foi um lançamento posterior. Canetas importadas, chinesas, japonesas, e a gente trabalhava aquilo. Às vezes até, eu digo até para os meus alunos, a gente tinha muito cuidado para não estragar o material, né? O papel importado, a caneta importada, para não gastar, tinha que ter o cuidado, guardava aquilo com muito cuidado. Mas eu digo isso hoje para eles, que o uso desse material, embora ser caro e esse papel caro, é parte importante do processo, porque o erro, não, embora o papel seja caro, esse erro é o passo para o acerto. Né? Para você desenvolver uma técnica, você precisa errar bastante ali para poder chegar ao acerto. Então, não vamos ter pena, eu digo isso para os alunos, não vamos ter pena do material, vamos gastar mesmo, e não jogar fora o material, porque aquele material que não ficou legal, não ficou bom, não ficou agradável para você, lá na frente ele pode ser algo de, vamos dizer assim, de fonte de um elemento para um trabalho maior. Bem, então eu já no ensino médio, na Escola Técnica Federal do Amazonas, tive um professor importante, que era o nosso professor de desenho na época. E depois ele foi ser meu professor na Universidade Federal do Amazonas, novamente. Que era um amigo já do meu pai, lá da loja de disco, amigo da família, assim, de já ter conhecido ele em alguns aniversários, que era o Moacir de Andrade, pintor Moacir de Andrade. Então ele já conhecia meu pai e foi meu professor na escola técnica. E através dele ele programou lá uma mostra, uma coletiva, uma primeira exposição da ETFA, com apoio da Fundação Cultural do Amazonas, que na época o presidente da Fundação Cultural era o jornalista, advogado Joaquim Marinho também. Aí houve aquelas premiações, eu tirei o segundo lugar, que foi com esse trabalho da Sama Uma aqui, que nesse quadro não tinha nem esse título, né? Mas quando chegou na mostra, as pessoas se identificavam, olhavam e diziam, olha, é uma Sama Uma. Eu já batizei, né? Dei o título de Sama Uma, mas não foi um título dado por mim, foi pelos espectadores, e o quadro foi premiado na Escola Técnica em 76. E a partir daí motivou, porque a Fundação Cultural deu o prêmio, o próprio Joaquim Marinho deu o prêmio, e a partir daí eu ganhei também da Fundação Cultural um estojo com tintas, na época óleo, né? Tinta óleo. E eu passei a pintar as telas já, a óleo. Aí, através dos artistas que eu conheci, que eu convivi, Ivan Pereira, Manuel Borges, Anísio Melo, Ademar de Brito, todos eram do meio Manaus pequena, então o meio cultural geralmente se encontrávamos todos, né? José Coelho Maciel, que era poeta também, do Clube da Madrugada. Ele se reuniu geralmente assim nos eventos, nas exposições, depois saiu para um bate-papo, aí eles começaram a me motivar. E o Manuel Borges foi um dos incentivadores, porque o Borges na época ele tinha, eu não sei nem se ele tinha vínculo com a Fundação Cultural, mas ele tinha uma relação boa lá e me levou lá com o Robério Braga, que era o técnico na época, né? Ele, o Jair, Sérgio Cardoso eram técnicos na Fundação Cultural. E o Manuel Borges, ele era muito incentivador das pessoas jovens assim que estavam iniciando. Ele chegou a dar aula ali na biblioteca pública, eu nunca fui aluno dele, mas ele
Ele gostava do meu desenho, ele olhava e dizia, você já é um grande artista. E eu dizia, que nada, reconhecendo ele, que ele desenhava muito bem a figura humana, ele dizia, não, eu não sou artista, eu só sei desenhar, eu sou um simples desenhista. O Manuel Borges dizia assim, um pouco de humildade. Mas aí ele gostou muito desse trabalho, e esse trabalho ele fez a foto, essa foto aí que vocês estão vendo aí. Ele fez as fotos lá em casa, foi lá comigo, se dispôs a fazer a fotografia dos trabalhos, em preto e branco. A máquina dele, ele gostava de fotografar muito em preto e branco, para divulgação de release de jornal. Então ele fazia já em preto e branco, fez essas fotos e levou para a Fundação Cultural, e que lá foi programada pelos técnicos da época, que tinha o Gilson Monteiro, tinha o Jair Jaquimon, o próprio Robério Braga, e o presidente na época era o Álvaro Páscoa, que me levou lá na sala. Eu levei os quadros debaixo do braço, coloquei na frente dele, ele olhou e disse, muito bom, vamos fazer uma exposição. Aí foi minha primeira individual, em conjunto, junto com o Elie Bacelar, o pintor Elie Bacelar, na Biblioteca Pública em 1978. Então a exposição era dividida em dois artistas, à direita Fernando Júnior e à esquerda o Elie Bacelar. E foi feito assim, tem fotos nossa no Jornal do Comércio, com entrevista, foi feito algumas reportagens dos jornais escritos. Na época em Manaus era mais a mídia escrita, né, dos jornais. E se divulgou. A partir daí, a própria Fundação Cultural passou, no seu calendário, a fazer os convites para as exposições. Mostra coletiva dos artistas amazonenses em Brasília, patrocínio da senadora Eunice Mequires, aí a Fundação fazia o convite. Mostra de artistas amazonenses nos Estados Unidos, através da curadoria do Eduardo Monteiro de Paula, Dudu Monteiro de Paula. Mostra coletiva em Recife, curadoria do Sérgio Cardoso. Então, a própria Fundação convidava. Então, meu currículo começou a ter uma boa participação em coletivas nacionais, através desse período em que a Fundação Cultural estava valorizando a identidade regional da Amazônia, né? Que começou a partir daí, da Zona Franca, essa valorização da Amazônia, essa valorização da identidade nossa própria, dos temas nossos regionais, natureza, ecologia. Começou aí a se falar de ecologia, que não se falava até então. Nos anos 70, a própria propaganda do governo com a Transamazônica era aqueles tratores abrindo a estrada, derrubando imensas árvores e floresta e falando que aquilo era o progresso que estava chegando, né? A cultura indígena não era tão valorizada. A partir de 78 em diante, alguns artistas começaram a se preocupar com essa valorização, com essa identidade própria, tanto da ecologia, como da preservação, da sustentabilidade e dos indígenas, que também é um dos trabalhos pioneiros do Roberto Evangelista nas instalações, no vídeo arte. Ele passou a valorizar o povo daqui, essa preocupação que hoje é muito falado, né? Quando se fala no mundo assim, uma marca, um nome, a Amazônia, ela é muito reconhecida nessa área. Começou a abrir vários cursos de arquitetura em Manaus. Começou a abrir o curso na Uninorte, começou a abrir na Newton Lins, e eu passei a ser convidado como aquele professor referência para dar aula de desenho para os arquitetos, que era a perspectiva. Cheguei na Uninorte, através até do Paulo Simonetti, que me convidou primeiro para dar aula no ensino médio da Uninorte, mas depois já passei para o curso superior da arquitetura, justamente porque o arquiteto era o Cláudio Nina. O Cláudio Nina, ele foi meu professor na UFAM, viu meus trabalhos que eu desenhava e me encontrou um dia e disse, Fernando, tu vai dar aula no curso de arquitetura, que eu sou coordenador lá
na Uninorte. Aí já fui para Uninorte. Então fiquei com a UBRA e com a Uninorte. E era uma correria no trânsito, às vezes, de vir para uma faculdade e para outra, né? Dava aula segunda numa, terça-feira noutra. Depois passei para Newton Lins, abri o curso de arquitetura lá, de jornalismo também. Jornalismo eu era aproveitado na história da arte, mas na arquitetura e na engenharia era o desenho técnico. Aí, como eu fiz construção civil na UTAM, que é outra graduação, que era tecnólogo, eu passei a trabalhar na própria UTAM como professor do curso de engenharia também, de desenho técnico. E assim eu passei por quase todas as particulares. Em 2009, houve o concurso para a Universidade Federal do Amazonas na área de artes visuais. E eu trabalhava com o Paulo Simonetti, o professor Paulo Simonetti, ele disse, olha, essa vaga aí é da nossa área, vamos fazer. E passamos, né, eu e ele, estamos hoje na Universidade do Amazonas. Isso aí para mim foi uma vantagem na universidade, porque acabou a correria de eu estar a semana toda pulando de uma faculdade para outra, dedicação exclusiva, e estou até hoje na Universidade Federal do Amazonas, que é um ambiente dentro daquela floresta na área urbana. Estudei em colégio salesiano, colégio Dom Bosco, depois frequentei muito aí a igreja de São Sebastião, o Largo de São Sebastião ali. Mas nessa busca, assim, numa aula de antropologia cultural de indígenas que bebiam um chá para se comunicar com um plano espiritual, e geralmente eram os pajés para buscar cura. Geralmente eram os pajés que bebiam esse chá misterioso, e me despertou aquele interesse. Quando eu fiz a exposição desse quadro da Samaúma, já lá na UTAM, algumas pessoas, um amigo meu, né, depois veio a ser mais um amigo assim, ele olhou e disse assim, rapaz, se tu bebesse um chá, que hoje é muito conhecido, o chá da ayahuasca, tu ia ter muita inspiração para pintar assim a natureza. E isso ficava só me despertando assim. A princípio, um pouco, curiosidade, né? Aí quando foi nos anos 88, 89, eu me convidei para ir para lá para conhecer. E conhecendo, bebi o chá, a primeira visão que eu tive foi de janelas, vamos dizer assim, porque era uma espécie de túnel que eu penetrei com muita velocidade e me apareciam janelas. A princípio as janelas eram aberturas que apareciam. Depois eram janelas mesmo mais trabalhadas, mas nas aberturas apareciam cenas indígenas, cenas de fogueira. E eu via aquilo se passando e eu caminhando naquele túnel. E a partir daí a janela ficou assim marcada dessas visões que eu tive, dessas aberturas. A partir daí aí entrou, vamos dizer assim, um portal, uma abertura de dentro para fora, de fora para dentro, de ver o mundo lá fora. E eu percebi que mesmo antes quando eu comecei a desenhar arquitetura, a janela era algo importante na casa, né? Como se fosse os olhos da casa. E aí veio todo aquele trabalho mais filosófico de olhar para fora, de fora para dentro, e hoje o mundo está muito assim, com essa privacidade diminuída através das câmeras, do enquadramento que nós estamos agora, da vigilância, do próprio Google, do próprio celular, que é um mundo que a gente perde a nossa privacidade através dessas janelas digitais, vamos dizer assim. Numa aula que eu participei, dando aula para alunos indígenas das etnias Baniwa, eles falavam em Baniwa e na hora de traduzir aparecia palavras como computador e televisão. E eu perguntei deles, como é na língua de vocês, computador, celular? Aí eles falaram interessante. Professor, o celular é espelho preto, televisão, janela do mundo. Aí me despertou também mais ainda aí de desenhar essa visão dele indígena da janela do mundo, né? A televisão como a tradução deles. Turn me loose from your hands, let me fly
distant lands, over green fields, trees and mountains, flowers and forest found. Porque Fernando Júnior teve o interesse e a perspicácia de apenas registrar as casas e o movimento geométrico das suas paredes, dos seus telhados, dos retângulos negros abertos das janelas tão tropicais do nosso casarão ribeirinho do Amazonas. E como ex-professor de desenho da Faculdade de Educação Artística da Universidade do Amazonas, eu me congratulo com o Fernando Júnior. Essa questão da arte do dom, né? Eu sempre falo isso. Essa é uma mensagem interessante. A maioria é religioso, né? Ou é evangélico, ou é católico, ou tem alguma crença assim, em Deus, né? Um Criador. Se ele é justo, ele não iria dar um dom só para um ou só para outro, deixar o outro de fora, né? Então o dom é dado para todos. A motivação é nossa para poder desenvolver aquele dom. Então o dom da música, é evidente que tem pessoas que têm facilidade de tocar de ouvido, né? E outros têm facilidade de desenhar. Mas tudo é a motivação. Você vê, a criança motivada, ela passa a desenvolver aquela habilidade com mais facilidade. A motivação é o importante, motivar a criança para desenvolver aquela habilidade. O conselho que eu dou é a prática, porque muitas vezes a gente vê isso na sala de aula. Aula de desenho, a gente faz o trabalho, faz o exercício. A maioria dos alunos, eles querem concluir o trabalho para entregar e receber a nota. Não, professor, tá bom isso aí. Mas a prática de fazer 20 desenhos daqueles, 30 desenhos daqueles, 50 exercícios iguais, embora possa ser cansativo, mas você vai adquirindo a técnica, a habilidade da técnica. E isso facilita. Não quero dizer que a técnica seja mais importante do que o traço, aquilo que você busca de dentro de si. Mas a técnica é importante para poder transmitir aquilo que você está querendo, o papel, o suporte.